1, 2, 3, go! Go! Yes! 1, 2, 3, go! Vamos começar mais um vídeo. Você está aqui porque você quer desenvolver essa vozinha que você ouviu aqui agora, que é a minha filha, a minha joia mais preciosa. Então, se você quer ser dessa comunidade de pais e mães que querem desenvolver a sua joia mais preciosa, que são seus filhos, se inscreva no nosso canal para que você possa receber as notificações do nosso conteúdo. E também dá um joinha aqui nesse vídeo. Hoje nós vamos falar, mas eu não me apresentei, né? Eu sou a professora Daniela, especialista em alfabetização e desenvolvimento infantil. Trabalho com crianças de diversas modalidades, vamos dizer assim, né? Crianças típicas, atípicas, trabalhando na área de psicopedagogia e também o meu maior amor, que é desenvolver pais, para que mais pais possam ajudar os seus filhos a chegarem aonde? Na alfabetização. Por isso nós criamos o método Estuda Meu Filho, que é um curso, e também nós temos a modalidade de mentoria para pais que querem alfabetizar os seus filhos e desenvolver uma das coisas mais importantes, que é crianças lendo e escrevendo com maior qualidade, crianças que não apenas decodificam códigos, mas crianças que entendem os códigos que estão decodificando. Então, vamos lá para o vídeo de hoje, para a aula de hoje, né, o nosso conteúdo que eu preparei com muito carinho. O que o meu filho de 5 anos ele deve aprender? Essa é uma série de o que o meu filho deve aprender com 5, com 4, com 6, 7 e assim nas séries, né? Para que você possa estar ligado no que as crianças devem aprender. Será que o meu filho chegou com todas as competências no final do ano, certinho, que ele precisava desenvolver, para que ele não fique atrasado na sua aprendizagem. Então, lembrando que eu e o outro é como se a criança estivesse aprendendo história e geografia. Corpo é a educação física, traços é a parte de artes, que trabalham as 7 artes, tá bom? Pensamento é português e aqui no espaço e tempo é matemática, entra um pouco de ciências, mas nós vamos trabalhar mais com a matemática, tá ok? Então, uma criança com 5 anos de idade, no reconhecimento do eu e do outro, ela deve saber que ela precisa participar e cooperar em cada ambiente que ela vive. Quais são os ambientes em que a criança vive? Na sua casa, na igreja, na escola, e que ela tenha atividades e competências para que ela crie responsabilidade. E reconheça também, aqui na parte de História e Geografia, ela deve reconhecer as suas conquistas, ela deve reconhecer o seu aprendizado, para que ela possa falar para os outros o que ela aprendeu e reconhecer diferentes culturas, da onde ela veio, para onde talvez ela vai viajar, reconhecer ali a cultura diferente de um lugar onde ela viajou, reconhecendo ali outros espaços, trabalhando aqui História e Geografia. Se vocês estão programando uma viagem com a sua família, quem sabe fazer uma pesquisa de como é a cultura daquele lugar, como são as pessoas daquele lugar. Será que elas têm a mesma fisionomia, a pele é da mesma cor? Cada região tem a sua cor e tem os seus sabores. Então você pode pesquisar aqui. Depois, nós temos a educação física, como eu sempre digo, a parte que as crianças mais amam na sala de aula. A hora de brincar, de se divertir, de ir no parquinho. E sabia que levar o seu filho no parquinho, ele está trabalhando, além de habilidades motoras, ele está trabalhando também o eu e o outro, porque ele aprende convivência, ele aprende cooperação, que depois que a gente brinca, precisa guardar os brinquedos no lugar. E que cada coisa tem um lugar, que o lugar dos brinquedos não é no banheiro, e ele já reconheceu lá com 4 anos de idade os diferentes lugares da casa, que nós já trabalhamos no vídeo dos 4 anos de idade. E
ele vai aqui aos 5 anos de idade, ele vai trabalhar o corpo, que é a educação física, nas habilidades manuais. Então, com 4 anos de idade, ele trabalha mais a motricidade ampla, os movimentos amplos, abrir os braços, correr, pular corda. E já com 5 anos, acho que você já deu tesoura para o seu filho, então ele precisa aqui nas habilidades manuais. Ele precisa recortar, ele precisa trabalhar com pequenos objetos. Eu gosto muito quando as mães pedem para os filhos desarrumarem a lancheira da volta da escola, porque trabalha aqui motricidade fina quando tem zíper e organização também. E trabalha com as crianças ali toda essa parte de ponta dos dedos, ainda mais para os meninos que têm bastante dificuldade com a parte fina. Também o que você pode estar trabalhando é abrir e fechar botões. Você pode estar trabalhando com a criança fazer pequenos laços, amarrar, fazer nó, ou até, sabe o que? Abrir pacotinho de salgadinho. É verdade. Precisa, muita força nos dedos para que depois, lá no primeiro ano, no segundo, no terceiro, ele consiga segurar bem o lápis e vai se desenvolvendo. Também ela precisa se desenvolver através das brincadeiras. Ele precisa brincar, inventar brincadeiras. Quando eles brincam ali de viagem, que nós estamos viajando, ou brincam até de mamãe, papai, tio, tia, cada um está desenvolvendo a sua parte, tanto emocional como do eu e do outro, junto com o seu corpo, trabalhando as habilidades. Se tá brincando de mamãe, por exemplo, tá varrendo a casa, tá trabalhando todo o corpo. Aí pega aquelas vassourinhas, brinca de varrer a casa. Os meninos, quando pegam os carrinhos e brincam ali de pista com os carrinhos, trabalha a parte de coordenação motora ampla, noção espacial, e você já está usando aqui a matemática. Então vamos para o próximo, que são os traços. É a arte. Nessa parte a criança precisa desenvolver o teatro. Mas por que desenvolver o teatro? Porque ela vai estar criando, inventando, e toda criança precisa experimentar, não é verdade? Então você vai estar experimentando através de uma arte, que é o teatro. Ela vai estar criando falas, vai estar se expressando, encenando, trabalhando o outro. E eu coloquei aqui também para vocês o recorte. Fazer atividades com material reciclado, a reutilização de produtos, instrumentos musicais, fazendo com que a criança desenvolva mais, confirmando as percepções com 4 anos de idade, sons baixos, sons altos, agudo, fino, e ela vai se desenvolver também na parte de artes. Não se esqueça também de trabalhar o desenho. O desenho é muito importante, mas faça um desenho com significado para os seus alunos. Peça, ou quando vocês contarem uma história para os seus filhos, diga para eles assim: quem sabe amanhã você faz um desenho sobre essa história. O que você achou de mais importante? Você está trabalhando ali o desenho. E ajude ele a pintar. Se ele é pequeno, o giz ele ajuda bastante, porque não precisa fazer tanta força na mão. Usa o giz, por isso que eles adoram usar canetinha, porque não precisa fazer tanta força. E algumas empresas já até inventaram aquela que tem a ponta de vai e vem. Depois nós temos o pensamento, que é português, são as letras. Se você achava que o português era o mais importante, ele vai vir nitidamente e tranquilamente quando a criança desenvolve essas outras habilidades. E aí você vai ensinar a criança por que o pensamento está a falar bem. Porque a criança que consegue organizar a fala, ela consegue organizar a sua escrita. Então a criança com 5 anos de idade, ela precisa falar nitidamente, claramente. Você precisa entender. Você não pode dizer para ela o que e ela errar todas as letras ou trocar. Se o seu filho está trocando as letras, procure um profissional
na área de fonoaudiologia para que possa ajudar ele a desenvolver aqui a fala. Também você vai ensinar a sequência alfabética, mas foque nos sons das vogais, porque as vogais elas dão a primeira sonoridade. Trabalhe a sequência alfabética através dos nomes de casa. Os nomes de casa, eu digo que são os nomes das pessoas da sua casa, né? Tenha o alfabeto e mostre para ele qual nome vem primeiro aqui nessa ordem. Ah, o da mamãe, que começa com D. Não, é o da Bia, que começa com B. Ah, o do papai é o último, que é Tiago. Então a criança vai já reconhecendo e ela vai significando o seu aprendizado. Ela vai memorizar com maior tranquilidade e clareza. Eu sempre digo para vocês que os recursos visuais fazem parte do aprendizado. Se você tiver aqueles alfabetos impressos, eu tenho aqui no nosso conteúdo um alfabeto com os 4 tipos de letras e também o movimento da boca para que a criança já reconheça 4 coisas. Olha só, ela vai reconhecer ali 4 tipos de letras, então diferentes tipos de letra, a sonoridade daquela letra, ela vai ter uma imagem para significar aquela letra e também ela pode fazer ali o movimento de escrita, traçando, passando o dedinho em cima. Se você quiser, é só entrar no nosso site para adquirir esse produto. Então, depois que ela aprendeu, ela fala, ela já reconhece o alfabeto, os sons das vogais, nós partimos para o espaço e tempo. Eu gosto muito de falar para vocês que você trabalhar as matérias em conjunto, tudo isso cada vez junto é muito mais fácil, tá? Eu estava preparando essa aula e pensando aqui na linha do tempo. O que tem a ver a linha do tempo? A criança trabalha na linha do tempo antes, depois, passado e futuro, e isso tem a ver com a matemática. E quando você fala em linha do tempo, você pode ajudar a criança a reconhecer o eu e o outro, reconhecer a sua idade, da onde ela veio, sua data de nascimento, e você vai estar trabalhando numerais, você vai estar trabalhando aí com o seu filho sequência dos meses do ano, que mês que ele nasceu, janeiro, fevereiro, e você vai estar ajudando ele a se desenvolver cada vez mais. E na área de peso e medidas, comece pesando o seu filho e medindo a altura dele. Tenha, se você ainda não tem na sua casa, tenha aquelas girafinhas de medir a altura, para que ele possa ver o quanto ele está crescendo e que isso tem uma medida. Para quando depois ele aprender lá no 4º ano, no 5º, medidas e pesos, centímetros, litros, quilos e capacidade, tudo aquilo, ele vai saber. Por quê? Porque você iniciou aqui, ó, lá com 5 anos de idade. Todo aprendizado ele é uma sequência. Você não começa correndo 10 quilômetros, você começa correndo 500 metros e assim você vai desenvolvendo cada vez um pouquinho. Então, é muito importante esses aprendizados. E mais uma coisa, natural e artificial. Quais são as coisas que vêm da natureza e as coisas que são artificialmente produzidas? Então, a laranja vem da natureza, mas o suco de caixinha, ele é artificial, mas usou a laranja. A criança vai estar reconhecendo o desenvolver de cada processo. Não precisa, né? Para cada idade você não vai se aprofundar, não vai dizer que a laranja lá, o conservante, tudo. Você vai só usar laranja, suco. Um é natural e o outro artificial. Aquele momento ela precisa saber disso, que tem coisas que são naturais, que fazem bem para a sua saúde, o autocuidado do seu corpo, e outras que não fazem tão bem. Eu espero ter ajudado você a desenvolver o seu filho com 5 anos de idade. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, pode escrever aqui um comentário que nós vamos providenciar esse conteúdo para você. Até mais!